Em meados do oitavo milênio AEC, teve início uma crítica sucessão de eventos, a qual se arrastaria ao longo dos séculos seguintes e impactaria profundamente o destino da humanidade. Por volta de 7500 AEC, verificou-se uma nova elevação no nível dos mares, dessa vez na ordem de algumas dezenas de metros, com alguns lugares tendo atingido picos de 40 metros de elevação, mas de uma maneira bem menos rápida e bem menos dramática do que aquela que foi observada durante a súbita elevação ocorrida ao fim do Mesolítico. Pesquisas de diferentes áreas convergem para o entendimento de que foi só a partir dessa época de 7500 AEC que os contornos das áreas litorâneas de grande parte do planeta assumiram as formas finais que conhecemos atualmente. E provavelmente, como uma consequência direta desse primeiro evento, outro acontecimento marcante de profunda importância para as futuras gerações humanas também começou a ocorrer entre as populações do Crescente Fértil. Ao longo da segunda metade do oitavo milênio AEC, as populações neolíticas da região, falantes do Nostrático, começaram a empreender uma intensa migração para três direções distintas: o oeste, o leste e o sul. Com efeito, a língua nostrática começou a se desmembrar por volta desse ponto da nossa pré-história. Essa migração aconteceu ao longo de sucessivas gerações humanas, e por meio delas, as populações neolíticas do norte do Crescente Fértil, que eram as que estavam mais na vanguarda social, cultural, tecnológica e intelectual de todo o mundo, avançaram para longínquas regiões, até então habitadas por grupos nômades de caçadores-coletores. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Os assentamentos do período Neolítico Cerâmico. Por volta de 7500 AEC, numa época em que a cerâmica começou a ser produzida nos assentamentos do Crescente Fértil, as populações neolíticas da região deram início a uma longa migração, que seguiu em três direções distintas e que seria levada a cabo ao longo de várias gerações. Uma parte desses migrantes tomou o rumo do ocidente, seguindo em direção ao oeste da Anatólia, e com esses grupos, a língua nostrática se desmembraria em uma língua proto-indo-europeia, que viria a ser falada em toda a Europa e em grande parte da Ásia, pelas futuras populações arianas que se formariam nessas regiões ao longo dos milênios seguintes. Outra parte desses migrantes seguiu em direção ao Oriente, atravessando os planaltos iranianos até alcançar as regiões férteis do Vale do Indo e mais além, se dispersando por todo o continente indiano. Com esse grupo, a língua nostrática se desmembraria em uma língua proto-dravídica. Por fim, uma terceira parte dos migrantes seguiu em direção ao sul. Com eles, a língua nostrática se desmembraria em uma língua proto-afro-asiática, que mais tarde viria a ser falada no norte da África e no Oriente Médio, pelas futuras populações egípcias e semíticas, entre outras. Mas, de volta ao oitavo milênio AEC,
Dentro desse cenário de início de dispersão migratória, o assentamento de Ali Koch, que atualmente figura como um pequeno hotel com cerca de 135 metros de diâmetro, localizado aos pés dos Montes Agros, começou a surgir no oeste do moderno Irã. Ali, os arqueólogos encontraram 3 fases de ocupação, sendo que a mais antiga apresenta vestígios de ocupação que remontam a 9500 AEC, quando o local era apenas eventualmente frequentado por grupos humanos. Ali Koch, que foi uma típica comunidade agrícola neolítica, parece ter sido continuamente ocupado por no máximo 2 milênios, de 7500 a 5500 AEC. Em 2017, os pesquisadores desenterraram um grande número de esqueletos, e entre eles haviam 7 crânios, apresentando características que os cientistas classificam como sendo decorrentes de deformações rituais cranianas. Essa prática cultural consistia na aplicação de faixas enroladas no crânio, com o aparente objetivo de alongá-lo. A deformação artificial craniana se tornaria uma prática relativamente comum no Oriente Médio, tendo se iniciado durante o Neolítico, mas persistido até a Idade do Bronze. Outra prática ritualística observada nesses crânios foi uma espécie de ritual de remoção dos dentes anteriores, a qual parece ter surgido entre as populações do norte da África, ainda no início do Holoceno, quando esse ritual odontológico também foi praticado pelos natufianos. Mas, na mesma época em que Ali Koch começou a surgir nas regiões mais orientais do Crescente Fértil, Tel Sabi Abiad também floresceu, nas regiões mais ao norte, onde hoje se encontra o território da Assíria. O assentamento foi desenterrado debaixo de 4 montes distintos, os quais parecem ter sido habitados desde 7500 a 5500 AEC, mas não simultaneamente, uma vez que a localização do assentamento oscilou entre esses 4 pontos diferentes. Mudanças significativas no sítio surgiram por volta de 6200 AEC, quando a cerâmica se desenvolveu sob muitas formas, quando uma nova arquitetura surgiu, o que inclui extensos armazéns, e quando também as fichas comerciais de argila parecem ter surgido no assentamento. Junto com essas fichas, também foram encontrados alguns selos, também confeccionados em argila, que parecem ter sido usados como indicadores de propriedade e para o controle de estoques de armazéns. Em um dos edifícios foram encontrados 150 desses selos e fichas de argila, indicando um complexo sistema de registros e administração, muito antigo e bem desenvolvido. Por volta de 6000 AEC, o assentamento parece ter sido alvo de um intenso incêndio. No sítio, foram encontrados também centenas de objetos de cerâmica, o que inclui vasos, utensílios e estatuetas. Em 2014, os pesquisadores revelaram que o sítio arqueológico, bem como as instalações de armazenamento, haviam sido saqueadas durante a Guerra Civil da Síria, quando o local foi alvo de danos significativos devido à atividade militar em curso na região. Mas, cerca de um século após o surgimento de Ali Koch e de Tel Sabi Abiad, foi a vez de Boukras começar a surgir onde atualmente se encontra o território da Síria. O assentamento, que parece ter sido ocupado até por volta de 6200 AEC, foi uma típica vila agrícola do Neolítico cerâmico, onde uma cerâmica de qualidade e variadas ferramentas foram produzidas, e onde uma diversificada quantidade de espécies de plantas e de animais de rebanho foi cultivado, revelando um contínuo progresso nos processos proto-urbanísticos. O posicionamento das construções e as disposições dos cômodos das casas parecem ter sido bem ordenados, com distribuição semelhante de quartos, entradas e lareiras. Outros achados também foram feitos nas diversas casas desenterradas, as quais foram construídas com tijolos de barro e geralmente retangulares, com 3 ou 4 cômodos. Na sequência do florescimento de Boukras, foi a vez de Tel Shamshara começar a surgir numa região onde hoje se encontra o território do Iraque. O local foi habitado, embora não continuamente, desde algum momento próximo a 7300 AEC até por volta de 1400 da nossa era.
O motivo da sua longevidade parece se fundamentar na localização estratégica desse assentamento, a qual lhe conferia uma posição privilegiada nas rotas que ligariam o Oriente e o Ocidente ao longo dos séculos e milênios que se seguiram. O sítio foi descoberto em 1955, em meio a uma pesquisa arqueológica promovida em função da construção do reservatório de uma barragem, cuja área alagada viria a inundar o local. Atualmente, o sítio encontra-se parcialmente submerso sob as águas desse lago. Nos níveis mais antigos, foram encontradas fileiras de pedras, as quais denunciam a presença de fundações para as paredes de tijolos, que eram ladeadas por pisos de pedra. O sítio se relaciona à cultura Hassuna, uma das 3 culturas neolíticas cerâmicas que se fundiram para a formação da futura Suméria. A obsidiana foi o material preferido para a produção de ferramentas líticas, mas ela não foi obtida localmente. Pelo contrário, os locais para a obtenção desse material foram 2 fontes distintas. Uma foi o Monte Nerud, que ficava distante cerca de 300 quilômetros do assentamento, mas a outra ainda não foi identificada. Outro assentamento que surge nesse período é Sayönü-Tepsi, localizado no atual território da Turquia, e que manteve-se continuamente habitado de 7.200 a 6.600 AEC. As evidências atestam que o local viveu um período de transição entre atividades de coleta e caça para atividades de domesticação de plantas e de animais, indicando que as populações nômades da região ainda se adaptavam ao estilo de vida sedentário. Em Sayönü-Tepsi foram encontradas evidências que demonstram que as construções dos primeiros estágios possuíam cantos arredondados, que as práticas religiosas incluíam o antigo culto às cabeças e que sacrifícios humanos provavelmente também foram realizados no assentamento. Os tempos da metrópole neolítica de Çatalhöyük. No final do 8º milênio AEC, numa época em que a agricultura só era praticada no Crescente Fértil, nas regiões mais altas da Nova Guiné, na Mesoamérica e nos vales férteis do Rio Amarelo e Yangtze, Çatalhöyük, a grande metrópole neolítica, começou a surgir na região dos Montes Tauros, atual território da Turquia. Çatalhöyük foi uma vibrante comunidade neolítica, dona de uma curiosa arquitetura, cujos primeiros registros arqueológicos de ocupação humana remontam a 7100 AEC. O assentamento cresceu rapidamente, indo da condição de uma pequena comunidade agrícola para o tamanho de uma verdadeira metrópole neolítica, no curto espaço de tempo de 4 séculos. Algumas estimativas indicam que entre 6.670 e 6.500 AEC, no seu apogeu, a população de Çatalhöyük alcançou a marca de cerca de 10.000 pessoas. A partir dessa época, seguiu-se um rápido declínio, que esvaziou o assentamento a partir de 6.000 AEC. E 3 séculos mais tarde, o assentamento foi definitivamente abandonado já por volta de 5.700 AEC. Além do surpreendente tamanho da sua população para a época, outra coisa que salta aos olhos é a ausência de ruas entre as casas. As construções foram erguidas adjacentes umas às outras, e o acesso às casas era feito por meio de uma abertura no teto, onde uma escada interna ficava posicionada. A circulação das pessoas pelo assentamento se dava sobre os telhados das construções, os quais funcionavam como ruas e áreas de convivência, de forma que as atividades em grupos eram realizadas nesses amplos espaços elevados. Algumas reconstruções do espaço urbano de Çatalhöyük fornecem detalhadas informações sobre a divisão social e o trabalho, como é o caso de grandes fornos que foram encontrados dentro das casas. Assim como em vários outros assentamentos neolíticos, os mortos eram sepultados sobre os pisos das casas, e os crânios também eram frequentemente removidos e engessados, fato que indica a presença do culto às cabeças também em Çatalhöyük. Mas, curiosamente,
Análises genéticas desses restos mortais demonstraram que a maioria dos indivíduos enterrados juntos não eram biologicamente relacionados. A religiosidade foi um tema frequente, não só nas artes, mas também na rotina da população. No complexo sistema de crenças de Satoru Ryuki, o touro e a mulher parecem ter ocupado um papel de destaque, numa época em que esses dois elementos também eram comuns em outras populações neolíticas. E como uma das consequências do matriarcado, os núcleos familiares se fortaleceram, fato que levou à formação de novos vínculos afetivos entre as pessoas de Satoru Ryuki, os quais também foram registrados pelas manifestações artísticas produzidas no assentamento. A arte estava em toda parte no meio das ruínas arqueológicas. Pinturas, esculturas, desenhos geométricos, representações de pessoas e de animais frequentemente encontrados nas próprias paredes das casas. O volume e a variedade das manifestações artísticas em Satoru Ryuki são impressionantes e devem ter ocupado uma importante parcela do cotidiano dos seus habitantes. Quase todas as casas escavadas continham decorações nas paredes e nas plataformas. Esse trabalho era constantemente renovado, através de frequentes substituições do revestimento de gesso nas paredes internas das casas. É de se supor que o assentamento tenha crescido muito em função do conjunto das atividades religiosas, artísticas, culturais e econômicas, ao invés de simples necessidade de sobrevivência. Ao contrário do assentamento murado de Jericó, Satoru Ryuki parece ter sido uma cidade bem mais aberta, uma vez que não era rodeada por muralhas, característica que a tornava bem mais convidativa para os forasteiros, ao passo que Jericó seria uma comunidade concretamente defendida por meio das suas muralhas, que mantinham sua unidade territorial, econômica, social e política protegidas. As escavações revelaram que Satoru Ryuki era formada por habitações que tinham, em média, 25 metros quadrados e não encontraram vestígio de construções dedicadas a usos públicos, com exceção de um espaço que parece ter funcionado como uma espécie de mercado. A cidade possuía sistemas de escoamento de esgoto e canalização de água da chuva, o que lhe conferia uma certa sofisticação arquitetônica, a qual revelava uma distribuição de áreas de acordo com uma ordem espacial bem definida. Pesquisas recentes revelam que a população de Satoru Ryuki conviveu com muitos problemas urbanos com os quais estamos familiarizados hoje em dia. Isso inclui dificuldades de saneamento, convívio com doenças infecciosas, degradação ambiental, violência interpessoal, superlotação do assentamento e presença de multidões. As evidências demonstram que o assentamento viveu em condições de superpopulação, com presença de lixões e áreas de criação de animais bem ao lado das casas. Esse fato contribuiu fortemente para a disseminação de doenças infecciosas. Pesquisadores suspeitam que essas condições fizeram com que a vida dos habitantes da comunidade tenha sido submetida a um elevado nível de estresse e conflitos. Nesse sentido, a análise em esqueletos mostraram sinais de violência interpessoal, que estão evidenciados pela abundância de ferimentos na cabeça. Entre os 93 crânios de homens e mulheres analisados, 25 apresentaram evidências de fraturas curadas e 12 mostraram evidências de trauma infligido em mais de uma ocasião. Uma parcela expressiva desses traumas se localizava na parte posterior do crânio, fato que os pesquisadores associam a vítimas sendo atacadas por trás. No assentamento eram consumidos trigo, cevada, centeio, plantas silvestres, ovelhas, cabras e animais selvagens. Uma rica dieta neolítica que parece ter sido servida na forma de assados, pães e mingaus. Não por acaso, a ocorrência de cáries dentárias se apresentaram em cerca de 13% dos esqueletos adultos encontrados.
É a primeira vez que o registro arqueológico detecta a presença de um expressivo número de artistas, comerciantes e artesãos vivendo em um notável vilarejo neolítico, o qual implementou um planejamento urbano que manteve as atividades agrícolas e de criação de animais sendo praticadas ao redor da cidade. Mas os habitantes tardios de Çatalhöyük tiveram que caminhar bem mais do que os seus antecessores para chegarem aos terrenos agrícolas, que estavam se distanciando cada vez mais da cidade ao longo da passagem do tempo. Os últimos séculos do assentamento foram tempos de seca, a qual levou ao abandono de Çatalhöyük. Essa mesma seca também empurrava as populações neolíticas do norte da Mesopotâmia para as regiões mais ao sul, onde a Suméria começaria a florescer nos séculos seguintes. Mas, numa época em que Çatalhöyük ainda começava a florescer nos Montes Tauros, do outro lado do crescente fértil, o assentamento de Jarmo também começou a surgir, na região dos Montes Agros, atual território do Iraque. O sítio arqueológico tem cerca de 14 mil metros quadrados e parece ter sido continuamente habitado até por volta de 5000 AEC. O seu auge como uma pequena comunidade agrícola foi entre 6.200 e 5.800 AEC, quando o tamanho da população deve ter sido de 150 habitantes. Nessa época existiram cerca de 25 estruturas semi-enterradas no solo, erguidas sobre alicerces de pedra, sobre os quais foram levantadas paredes de adobe e tijolos de barro. Os indícios arqueológicos revelam que essas estruturas eram reparadas e reconstruídas com muita frequência. Nas fases mais antigas, verifica-se a presença de utensílios de pedra, obsidiana e sílex, sendo que a primeira era extraída nas regiões do Lago Van, localizado a cerca de 320 quilômetros de distância, demonstrando como já era variado e extenso o conjunto das primeiras rotas e caminhos neolíticos. E esse fato, claro, foi um facilitador para as complexas atividades comerciais mantidas entre as diversas populações da região, cujas conexões já pareciam levar até as regiões do Golfo Pérsico, direção na qual as posteriores populações semíticas parecem ter se formado. Outros elementos encontrados em Jarmo, que também estavam presentes entre outras populações neolíticas, foram as fichas de argila, dessa vez com motivos zoomórficos e antropomórficos, e representações femininas de mulheres grávidas, que os cientistas relacionam às atividades ligadas à fecundidade e à fertilidade, que, mitologicamente, costumam ser as precursoras da deusa-mãe. Mas, cerca de um século após o surgimento de Jarmo, nas regiões além de Çatalhöyük, foi a vez de Hassilahöyük começar a surgir numa região onde hoje se encontra o território da Turquia. O local parece ter sido continuamente habitado desde por volta de 7.000 até 5.000 AEC. O assentamento era formado por construções com fundações de pedra e paredes de madeiras revestidas com adobe ou argamassa, agrupadas em torno de um pátio central, ladeado por pátios e ruas. As construções possuíam cozinha separada e reentrâncias nas paredes, que funcionavam como espaços para a guarda de objetos. Algumas construções do assentamento tiveram 2 pavimentos, e nesse caso, o piso superior geralmente funcionou como celeiro ou oficina, e embaixo, a residência. Mas, cerca de um século depois de Hassilahöyük começar a florescer, outro assentamento neolítico começou a se formar mais ao sul. Atlitiyan floresceu numa região onde hoje se encontra no fundo do Mediterrâneo, a uma profundidade média de 10 metros. Esse antigo sítio neolítico, agora submerso na região costeira do norte de Israel, manteve-se continuamente habitado por cerca de 6 séculos, desde por volta de 6.900 até cerca de 6.300 AEC. As escavações marinhas revelaram a presença de casas retangulares e um poço que, acredita-se, encontravam-se distantes cerca de 600 metros
da linha costeira naquela época. As evidências encontradas no local sugerem que o assentamento foi abandonado repentinamente. Estudos paralelos apontam que a causa teria sido um colapso vulcânico do Monte Etna, que teria acontecido por volta dessa época e que teria desencadeado um tsunami de cerca de 40 metros de altura, o que teria facilmente varrido em poucas horas qualquer assentamento humano eventualmente instalado na costa do Levante. No local, foram encontrados restos de casas retangulares, de lareiras e um poço, que tinha diâmetro de 1,5 metro, construído com paredes de pedras e que descia a uma profundidade de 5,5 metros. Adicionalmente, também foi encontrado um semicírculo de pedras, contendo 7 megálitos de cerca de 600 quilos cada, nos quais foram esculpidos relevos e que encontravam-se dispostos ao redor de uma nascente de água doce. Segundo os cientistas, é provável que o local tenha sido utilizado para promover algum tipo de ritual com as águas. Também foram descobertas 10 sepulturas, sendo que algumas estavam localizadas no interior das casas. Entre os esqueletos encontrados, havia o de uma mulher e de uma criança, descobertos em 2008, os quais revelaram os primeiros casos conhecidos de tuberculose. Entre os restos de animais e de plantas encontrados, havia apenas espécies selvagens, mas outros vestígios arqueológicos indicam a presença de grãos estocados no que parecem ter sido celeiros. Os tempos finais do período neolítico. Na segunda metade do sétimo milênio AEC, numa época em que Nevale Sori, Göbekli Tepe, Karahan-Tepe e outros assentamentos mais antigos já tinham desaparecido e eram mantidos vivos apenas nas narrativas mitológicas dos sacerdotes, as regiões ao redor do Oriente Médio já eram amplamente ocupadas e habitadas por uma população de cultura ancestral. Até onde se sabe, essa era a única região do mundo onde existiam assentamentos sedentários, embora práticas agrícolas já tivessem espontaneamente surgido em outras partes do mundo. Nessa época, as populações do Crescente Fértil enfrentavam a ocorrência de prolongadas secas e outras alterações climáticas, surgidas em consequência da elevação no nível dos mares verificada no milênio anterior. Aparentemente, esse conjunto de eventos acabou dando início a um intenso fluxo migratório que seguiu para diferentes regiões. Como consequência, o número de assentamentos na região diminuiu significativamente ao longo do sétimo milênio AEC, ao mesmo tempo em que as novas populações se formariam em regiões menos afetadas. No milênio seguinte, novas populações neolíticas, descendentes dos grupos migratórios do Crescente Fértil, começaram a se formar nas estepes da Eurásia, nas densas margens florestais do Vale do Rio Danúbio, nos vales férteis do Rio Nilo, nas regiões costeiras da Península Arábica, nos distantes sopés do Himalaia, de onde corria o rio Indo, nas regiões mais ao sul da Mesopotâmia e na região da Anatólia. Esses povos e suas línguas descenderam diretamente das populações de fazendeiros neolíticos surgidas no Crescente Fértil. Mas, enquanto essas pioneiras populações humanas se firmavam em regiões até então habitadas por grupos errantes de caçadores-coletores nômades, que ainda viviam na fase material da cultura mesolítica, a região do Crescente Fértil testemunhou o surgimento de Damasco, que figura como uma das mais antigas cidades continuamente habitada de todo o mundo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o penúltimo da série sobre os primeiros assentamentos humanos, cujo episódio de encerramento será produzido na forma de uma live que faremos em um dia da semana que vem, ainda a ser combinado. Obrigado pela sua companhia até aqui
E agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal e palpita na definição dos temas dos próximos vídeos. Outra forma de você apoiar o canal é adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo!